A nossa igreja costuma dizer, né, já no seu está, faz parte da essência da nossa igreja. Cada família, uma célula. Cada célula, uma igreja. Família, célula é uma igreja. E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre aquilo que a palavra de Deus fala sobre esta família, esta igreja, o início desta família, o início desta igreja, a igreja lá de Atos. Vamos abrir o livro lá em Atos 2, um texto muito conhecido, porém, acho que relativamente pouco estudado. Eu, pelo menos, considero muito pouco estudado esse texto de Atos. Hoje aqui também não vamos fazer nenhuma exegese desse texto, somente vamos introduzir esse assunto da família para a igreja. Hoje é dia de ceia, é algo que faz parte da comunhão da igreja com Cristo, ordenança de Cristo, inclusive, para a igreja. Atos 2, versículos 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, segundo a necessidade de cada um, em outras traduções. E, perseverando unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Pai, que nós possamos, ó Deus, ser tocados, ser instruídos pelo Teu Espírito Santo, Pai, para estarmos falando, mesmo que uma breve introdução, mas com o temor, com grande temor, Pai, porque Tu és um Deus perfeito, Tu és um Deus grandioso, Tu és um Deus amoroso, e que o Teu Espírito Santo possa tocar na minha vida, nos meus lábios, possa tocar no coração de cada um que está aqui hoje, para que a essência desta Tua palavra possa entrar em nós, possa recair sobre nós, e nós possamos sair daqui cheios, plenos de alegria, plenos desse Teu amor, o amor que havia nesta igreja primitiva, Pai, e que ainda continua na nossa igreja, Pai, que ele possa transbordar. Haja paz, haja do Teu amor, e muita alegria em nossos corações, Pai. Por isso falamos com temor essas palavras, Pai, porque sabemos que toda ela vem de Ti, e nós cremos em Ti, porque Tu és um Deus fiel, em nome de Jesus, amém, aleluia. Irmãos, muito difícil falar sobre essa igreja lá de Atos. Repararam que quantos predicados tem essa igreja? Cada versículo traz para nós algo profundo e muito precioso. E o que nós vamos fazer? A nossa igreja, ela consegue ser esta igreja? Eu creio que não.
São outros tempos? São outros tempos. Nós temos que entender também nesse ponto que a igreja estava sendo formada. Os cristãos, os apóstolos, eles estavam crendo que Jesus ia voltar naqueles dias. O que nós cremos hoje? Jesus está para voltar? E o que nós estamos fazendo com os nossos bens? O que nós estamos fazendo com as nossas vidas? Eles chegaram a essa conclusão: Jesus está voltando. Para que nós queremos bens? Nós vamos vender, vamos trazer aqui, os apóstolos vão organizar, eles vão administrar, e aí nós vamos louvar a Deus, nós vamos fazer aquilo que Deus mais quer de nós, que é a nossa vida, a nossa comunhão com os irmãos, louvando, adorando, lendo a palavra, estudando a palavra. Olha que coisa maravilhosa, partindo o pão e todos juntos. Tudo que é meu é do meu irmão, tudo que é do meu irmão também vai ser meu. Olha que coisa gostosa estarmos trabalhando desta forma, sem egoísmo. Hoje nós vivemos num mundo, pelo menos aqui no nosso país e em muitos, que é um mundo capitalista, que ensina exatamente o contrário: o que é teu, ninguém toma. Você precisa ter a tua casa, você tem que ter o teu carro. Até no casamento, né? Até no casamento. Hoje não existe mais casamento, eu acho que, se me falha a memória, é assim, não existe mais casamento com comunhão total de bens. É uma comunhão parcial. Aquilo que era teu, continua teu. Aquilo que era meu, continua meu. Aquilo que nós adquirimos daqui para frente é nosso. Eu acho que eu já contei essa história aqui, mas é uma história muito engraçada. Quando eu casei, já era essa lei. E eu nem sabia que teria essa lei. E aí o cartorário perguntou: você quer casar no regime de comunhão de bens, parcial, total? Eu falei: não, eu quero comunhão total de bens. O que é meu é dela, o que é dela vai ser meu. Depois de muitos anos, um dia eu parei junto com a Cleide e falei: o que você tinha? Ela falou: nada. E aí ela perguntou: e o que eu tinha? Eu falei: nada. O que nós fizemos? Comunhão total de bens. Não tinha nada, ninguém tinha nada. Que maravilha, né? Nós não temos nada mesmo, nada é nosso, tudo é de Deus. Vamos unir aquilo que temos, aquilo que de melhor nós temos, nós vamos repartir para os nossos irmãos, aquilo que de melhor os irmãos têm, vão repartir para nós também. Esta é a igreja, este é o modelo que Deus quer, modelo de igreja. Dá para a gente parar e ver quanto egoísmo existe dentro de nós, e eu me coloco aí dentro também, logicamente. Quanta falta de visão espiritual nós temos nas nossas vidas, naquilo que fazemos, na profissão, naquilo que estamos praticando dentro da própria igreja. A igreja é uma família. E essa família que nós queremos, que nós amamos tanto, que o Espírito Santo está aqui nos fazendo mais e mais unidos através de Jesus. É essa família que nós queremos, é essa família que vai trazer alegria para nós. Naqueles momentos que estamos tristes, é essa família que vai nos ajudar. Por quê? Porque é uma família que louva a Deus. É uma família que vai te mostrar: Jesus está aqui. Hoje nós vimos aqui pastor Nê orando: Jesus está aqui, e Ele quer fazer maravilhas dentro de nós, assim como fazia aqui na igreja. Mais à frente, e esse relato no livro de Atos não é só esse. Lá em Atos 4, lá em Atos 5, continua falando um pouco, praticamente essas mesmas palavras. E lá o texto diz que as pessoas traziam os doentes nas suas camas e colocavam no caminho por onde os apóstolos iriam passar. E eles falam: quem sabe a sombra de Pedro passe sobre um desses doentes. E a Bíblia diz que
Pedro passava e os doentes eram curados. Por que que eles eram curados, gente? Pelo poder do Espírito Santo de Deus, que Jesus já havia colocado sobre eles. Então, a igreja é uma família. Essa é a nossa família. É aqui que é um lugar de paz. É aqui que é o meu lugar de seguro. O meu porto seguro é minha família. Eu, pelo menos, sinto isso. A minha casa é minha família. A minha família é meu porto seguro. Eu chego em casa, eu fico tranquilo. Eu chego nesta casa, eu fico tranquilo. Muito tranquilo. Porque eu sei que eu tenho e posso contar com o amor dos meus irmãos. Por mais frio que eu esteja, eu sei que os meus irmãos estão aqui. E brasa com brasa se aquece. E nós vamos estar unidos e vamos ter força para prosseguirmos. Eu li para tirar esses tópicos da Bíblia de Estudo do pastor Russell Shedd. Tá? Então, esses itens foram tirados de lá. E a gente vai tentar comentar alguma coisa a mais. Algumas características que a gente pode tirar desta igreja, a igreja primitiva. Primeira, uma igreja formada de crentes batizados. Olha que maravilha. Pastor Ney esteve nos Estados Unidos recentemente, e ele foi há alguns anos atrás e passou praticamente a pastorear ou co-pastorear, né, pastor Ney? Uma igreja lá de brasileiros. Não sei se vocês já conversaram com o pastor Ney sobre esse período da vida dele. Como é difícil para um pastor pastorear uma igreja em que são membros que vieram de diversas doutrinas, mesmo que evangélicas. Membros de vários estados do nosso país que congregam lá nos Estados Unidos de uma determinada igreja brasileira. Como é difícil. O pastor Paulo Ney fala, é uma arca de Noé. Muito difícil. Essa igreja tinha crentes batizados. Eram crentes que haviam andado com Jesus. Foram discípulos durante 3 anos de Jesus Cristo. Sabe lá o que é você acordar e estar andando com Jesus, vendo Jesus fazer as curas, as maravilhas? Aí, vamos sentar, vamos ouvir a palavra de Deus, vamos ouvir aquilo que Jesus tinha para falar sobre toda a Escritura. E aí vamos louvar. Querem coisa mais maravilhosa? Esses apóstolos, esses discípulos, eles aprenderam e muito. E eles faziam parte dessa igreja. Compreende? Como realmente era uma igreja que tinha, né, pessoas que tinham já esse conhecimento da palavra, crentes. Eles tinham padrões definidos de doutrina, porque o único que tinha falado para eles a respeito de Jesus, a respeito daquilo que seria, né, o plano de Deus através da vida de Jesus, foi o próprio Jesus. Não havia divergência ali entre eles. Será que existem divergências aqui dentro da nossa igreja? Quantos aqui acabaram às vezes até saindo, porque divergem. Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, e acabam largando a nossa família, esta família local. É uma família de crentes batizados que tinham comunhão, amor e oração. Que comunhão é essa? Era a comunhão que eles tinham com Jesus. É ali que eles aprenderam a comunhão. Aonde que nós estamos aprendendo comunhão? Já viram alguém conseguir aprender comunhão sem estar dentro de uma igreja, dentro de uma família? É aqui que nós aprimoramos a nossa fé, é aqui que nós aprimoramos
o nosso amor um para com os outros. Nós tivemos aqui hoje, né? Vamos lá, um para o outro, vamos abraçar. Esse é o momento de comunhão, de amor. Querem maior amor do que o amor de Jesus? Esses apóstolos, eles tinham aprendido esse amor diretamente da fonte inesgotável de amor, a fonte eterna de amor que é Jesus. E oração. Será que eles aprenderam a orar com Jesus? Jesus subia no monte e ficava lá horas, horas e horas orando. Só podem ter aprendido, e muito, a orar. Então era uma igreja muito forte, essa igreja primitiva. Será que ela não tinha problemas? É só vir mais para frente um pouco, Atos 5 mesmo, começa lá, Ananias e Safira, venderam as propriedades que eles tinham, ou uma propriedade, foram lá no templo e entregaram uma parte só do dinheiro. Já começou a mostrar que igreja tem problemas, né? Mesmo nela tinham problemas. E a Bíblia fala, Ananias acabou morrendo na hora, nem precisou falar nada. Ele chegou, Pedro olhou para ele e falou, Ananias, o que Satanás fez no seu coração, que te enganou e que te fizesse trazer menos daquilo que você vendeu a tua propriedade. Ananias deve ter tomado um susto tão grande, jamais acho que ele imaginava que Pedro ia olhar para ele e ia já saber o que tinha acontecido, que Ananias tombou, morreu. Daí 3 horas chega a mulher dele. Imagine a mulher dele chegando, né? Com aquele sorriso de máscara. Pedro, que bênção, vendemos a nossa propriedade, olha que alegria, trouxemos o dinheiro aí. Ela falou, ele falou, você também está de acordo com seu marido, que venderam a propriedade e trouxeram uma parte menor do dinheiro aqui? Caiu a máscara dela, e ela também caiu morta no chão. A igreja tinha problemas, desde aquela época, com tudo que ela tinha, né, dos apóstolos, desse compromisso deles que eles tinham com o Senhor. Então, é uma igreja formada de crentes batizados, unidos, com padrões definidos de doutrina, de comunhão, amor e oração. Isso é muita bênção, né? Lá no 44, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Maravilha. Será que isso hoje, nós conseguiríamos fazer isso aí com grandeza? Já imaginaram? Todo mundo vai vender, vai trazer aqui o dinheiro e vai haver aqui talvez um grupo de pastores, presbíteros, uma diretoria que vai administrar esse dinheiro e vai fazer com que todos possam viver bem e todos tenham igualdade até certo ponto de vida e não tenham necessidade. Difícil, né? É muito difícil. Nos nossos dias isso é difícil. Mas nós vamos ver mais para frente aí que a gente pode fazer muita coisa. Se isso não é possível de forma literal, isso é possível de forma espiritual. E é possível, sim, a gente fazer muitas coisas. Segunda característica, segunda evidência que tem nessa igreja. Uma igreja que é regida segundo a autoridade dos apóstolos. Esta igreja tinha pastores, e os pastores eram os apóstolos. E quem eram os apóstolos? Eram aqueles discípulos de Jesus, que aprenderam com Jesus, diretamente de Jesus, que já tinham o amor de Jesus dentro deles, que conheciam Jesus,
que andaram com Jesus quando ele praticou os milagres e curou enfermos e leprosos, e enfermos e curou, enfim, curou todas as enfermidades de aqueles que iam até ele. Esses eram aqueles que estavam administrando, que estavam pastoreando aquelas pessoas. E isso traz uma coisa muito boa. O ensino era também único, porque todos os apóstolos haviam aprendido diretamente de uma única pessoa, que é Jesus. Não havia nada que um pudesse ter falado, o outro que falou. Hoje nós temos tantas Bíblias, né? Tem do Russell Shedd, tem do Almeida, e é de um, é de outro. Às vezes uma Bíblia quer dizer uma coisa, a outra parece que está dizendo outra. Ali não, todos ouviram de Jesus. Então isso é uma coisa muito interessante. Isso é uma coisa muito boa para a igreja. Vocês dão um amém para aquilo que vocês têm aprendido aqui? Eu dou um amém, sabe? Porque pastor Paulo, pastor Nê, mesmo quem sobe aqui, tem uma direção única. Nós temos um alvo único, e nosso alvo é Jesus. E nós queremos chegar lá, em Jesus sempre. Se a cruz não for o nosso alvo, nós não estamos fazendo nada aqui. Nós estamos falando de qualquer coisa, menos estamos falando de Jesus Cristo, né? Tudo passa pela cruz. Uma outra terceira característica, uma igreja que manifesta a sua comunhão na refeição. Notem lá o versículo 42. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, escola bíblica, né? E a comunhão ao partir do pão. Hoje nós vamos partir o pão. E lá para eles era uma alegria. Jesus, na noite que foi traído, ele partiu o pão. Foi a instituição da ceia do Senhor. E ele falou: tomai e comei, este é o meu corpo. E eles faziam isso em memória de Jesus, porque era a ordenança de Jesus. E eles se reuniam, e eles partiam o pão. Mais para frente fala aqui, né, no outro versículo, no templo, nas casas, mas sempre juntos, sempre a alegria deles em partir o pão. Essa é a alegria que nós temos que ter hoje aqui, na hora que vamos partir o pão. É o corpo de Cristo que está sendo partido por nós. É esta comunhão que nós vamos ter por formarmos essa grande família de Cristo, a grande igreja de Jesus Cristo. Havia comunhão na refeição, na comunidade de bens, porque eles vendiam tudo e traziam dinheiro para os apóstolos, e eles viviam em comunidades. Eu não sei como que era, né, exatamente essa comunidade que eles viviam lá, onde que era, mas a Bíblia fala que eles viviam em comunidade. Tanto no versículo 44, no 45. 44, os que criam mantinham-se unidos. Eles se uniram para adorar ao Senhor e tinham tudo em comum. 45, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Era tudo em comum. Coisa gostosa, coisa maravilhosa, né? Se isso hoje é possível, literalmente, bem, se não é, nós temos como fazer sim. Nós temos muito o que fazer. Nós temos na comunhão também aqui, no socorro aos necessitados. Será que nós não podemos fazer nada pelos necessitados? Fazemos sim, temos muito para fazer. Seja orar, seja contribuir financeiramente, seja irmos lá prestar serviço, enfim, nós temos muito para fazer, né, para os necessitados. Então, mesmo que nós não tenhamos essa mesma forma, esse mesmo modelo de estarmos trabalhando, mas nós temos condições de podermos cumprir essas ordenanças do Senhor, ordenanças ou essa forma de trabalho aqui na igreja primitiva. Uma quarta característica, uma igreja que frequenta os cultos.
e que louva e se alegra no Senhor. Não foi gostoso, irmãos, estarmos aqui hoje louvando a Deus, estarmos juntos? E a Bíblia, aqui fala no versículo 47, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. 44, e os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. 46, todos os dias. Nós reclamamos muitas vezes, né? Outra vez, vamos para a igreja. Aí é domingo, é terça, depois terça-noite tem célula, depois tem quinta-noite, depois sábado à noite tem culto de jovens, depois domingo outra vez. Todos os dias. Quando o Espírito Santo ferve no nosso coração, nós queremos louvar todos os dias. E eles ficavam no pátio do templo, seja nas casas, eles queriam estar juntos, esperando a volta do Senhor, mas esperando juntos. É um fortalecendo o outro também. Quinta característica, uma igreja que cresce e tem boa reputação. Pergunto, como está a nossa igreja? Ela está crescendo? Segunda pergunta, como é que está a reputação da nossa igreja? Já pararam para pensar? Já analisaram? Fizeram perguntas para as pessoas aí de fora? O que eles pensam? Aqui o povo se alegrava com a igreja. E olha que esta igreja era perseguida. É só lerem aqui mais para frente. Os apóstolos estavam pregando. Os políticos, os saduceus, eles ouviram e falaram para os sacerdotes e para os demais encarregados: os apóstolos estão pregando no nome daquele que vocês mandaram crucificar. A igreja era perseguida, mas eles louvavam todos os dias. Será que nós precisamos de perseguição para começar a louvar todos os dias? É uma boa pergunta. A igreja ali era perseguida. Os apóstolos eram presos. Deus fazia milagres. De noite ele ia lá e soltava todos os apóstolos. No outro dia eles estavam todos pregando outra vez. Estavam lá com os irmãos, na comunhão, naquela bênção. E aí os religiosos da época, os que eram da parte dos religiosos mesmo, né, do governo, mas cadê aqueles que nós prendemos? Falava, não sei. Foram lá na cadeia, a cadeia estava fechada, estava tudo intacto. Ué, como que eles fugiram? Ninguém sabe. Onde que eles estão? Estão lá pregando junto com os irmãos. Olha que maravilha. Deus quer fazer grandes coisas. Nós temos às vezes preguiça, nós temos às vezes medo, mas Deus é fiel. Deus, Ele quer que nós tenhamos essa comunhão. Deus quer nos ver estudando a palavra. Deus nos quer vendo orando. Deus quer que a igreja viva, unida, que um possa estar dando a mão para o outro, ajudando nas suas necessidades e outras coisas mais. Vamos orar. Pai querido, nós agradecemos ao Pai por esse ensinamento que Tu tens na Tua palavra, de como esta igreja funcionava. Pai, nós queremos pedir perdão. Queremos pedir perdão, Senhor, porque tantas vezes temos sido mesquinhos, tantas vezes temos falhado na nossa forma de ser como cristãos. Pai, Tu fazias com que essa igreja era amada pelo povo da cidade.
Ela era odiada pelos políticos, mas ela era amada pelas pessoas, porque ali estava o teu amor, ali estava o teu perdão, ali estava a tua glória, ali estava o teu poder. Pai, venha com esse amor, com esse poder sobre esta casa, sobre a nossa igreja, sobre esta família de Cristo que está aqui, Pai. Venha nos ungir, Pai. Venha fazer com que possamos olhar um para os outros e olhar para o mundo com os teus olhos e buscarmos de Ti o perdão, a graça, a sabedoria para falarmos, para testemunharmos sobretudo sobre Ti, Pai. Dá-nos força, Pai. Dá-nos a Tua unção, a unção do Teu Espírito Santo sobre esta igreja. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.